Olá, pessoal. Tudo bem com todos? Assim espero. Aqui mais uma informação sobre o módulo 1, tá? Esse módulo 1 tem todas essas matérias básicas que eu passei para vocês, esses vídeos eu estou mandando para vocês, e aí termina essa parte básica e começa realmente os recursos terapêuticos de baixa e média frequência. Então, na ordem, nós vamos desenvolver primeiro a corrente interferencial vetorial, toda a teoria dela, toda a discussão dela, mostrando algumas aplicações, e aí depois vai existir uma aula sobre a corrente interferencial vetorial. Em seguida, nós vamos para a corrente BMAC, corrente alterna modulada em burst. É uma corrente nova, é uma corrente que já aparece dos equipamentos mais modernos, e é uma corrente interessante, mas ela é muito parecida com a corrente interferencial. Ela tem uma BMAC motora, que também trabalha é muito interessante, lembra mais ou menos a ALCE, e você tem uma BMAC sensorial, seria uma proposta de estimulação de um TNS mais encorpado, um TNS modulado com correntes de média frequência, na ordem de 4.000 Hz. Muito interessante, eu tenho usado isso aqui na clínica, tenho tido alguns resultados bastante interessantes. Em seguida, nós vamos ter os TENS, né? Então, nós vamos falar sobre o TNS, um pouquinho da neurofisiologia da dor, como calibrar um TNS, a discussão da calibragem e principalmente os tipos, né, de TNS, o convencional, o burst e o modulado. Os três principais, onde você tem trabalhos de pesquisa em cima disso. Em seguida, nós vamos para a corrente russa, né, comparando a corrente russa com a corrente ALCE, e essa corrente sensorial aí, motora, desculpe, da BMAC, e ver o que caminho nós vamos tomar e o que tem de verdade, o que tem de história, o que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer. Em seguida, nós temos ainda as correntes excitomotoras de baixa frequência, tá? E mostrar a diferença entre uma corrente russa, que é a média frequência excitomotora de média, com uma baixa frequência na excitomotora de baixa, e qual a diferença e por quê? O que pega aí, né? Então, nós temos que também prestar atenção nisso. E tenho que dar uma aula chamada FES e MENS, porque aqui no Brasil o pessoal faz uma salada em FES e MENS, né? E, na verdade, FES e MENS não é aparelho, não é corrente, é uma característica da aplicação de uma corrente excitomotora. E o pessoal, não, eu estou aplicando FES, eu estou aplicando MENS, não está falando nada, está falando besteira, né? Agora, eu estou usando uma corrente excitomotora, tem várias, como MENS, estimulação elétrica neuromuscular, que é o que a gente faz no Brasil, e estou usando uma corrente excitomotora na forma de FES, uma estimulação elétrica funcional. Eu estou corrigindo uma função mediante um estímulo elétrico. É outra conversa, tem uns vídeos que eu vou mostrar, vai ficar muito legal na prática disso, de algumas empresas americanas que fizeram uns vídeos bastante interessantes sobre correntes excitomotora na forma de FES. Sou obrigado a falar sobre isso, porque senão... E não poderia deixar de falar da diadinâmica de Bernard, que é uma corrente tradicional, é uma corrente antiga, que tem ainda algumas aplicações interessantes, principalmente de paralisia facial. É uma corrente que eu gosto assim, de falar e eu usei muito, né? Mas ela faz parte do nosso métier, ela está nos equipamentos modernos, está lá. DF, MF, CP, LP, estão bonitinhas lá, bem montadas. Então, esse capítulo é um capítulo bastante extenso, né? Deve ter aí 12 a 15 aulas, todas separadinhas, bonitinhas, e todas as dúvidas são jogadas dentro do WhatsApp ou do e-mail do canal, e nós vamos fazer lives. Eu acho legal fazer lives, eu gosto dessas discussões. E essas lives, as respostas estão localizadas na live. Nós vamos selecionar, fazer uma discussão inicial das respostas das perguntas e abrir para discussão, para a gente aproveitar bastante o nosso tempo. Então, isso que a gente mais quer fazer para vocês é uma proposta interessante. Eu não teria capacidade nenhuma de mexer em YouTube, essas coisas, não entendo nada, sei fisioterapia, só. Então, tem uma equipe por trás, preparando todo o meu material, liderado pelo Diego Reis. Ele é um cara muito legal e está ajudando muito, é um grupo legal. Porque eu não ia fazer isso nunca sozinho. Mas
Vamos fazer. Estamos aqui, vamos trabalhar, estamos trabalhando, vamos fazendo devagar, não tem ninguém que está tirando o pai da forca aqui, não. Legal? Abraço do coração de todo mundo, tá? Um abração para vocês.